Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nos últimos 3 encontros, nós lidamos com o tema da consolação. Em meio ao sofrimento, à dor, à provação, falamos sobre o propósito soberano de Deus ao nos dar provações. E nos baseamos na primeira carta de Pedro, confortando os cristãos perseguidos para essas mensagens. Hoje eu queria começar uma caminhada com vocês a partir dessa história que Jesus conta, para tentar responder uma pergunta ou a uma provocação, como o texto aqui nos mostra. Muitos de nós já escutamos, já ouvimos pregações ou lemos livros a respeito dessa bela história. Inclusive existe uma organização cristã americana que está aqui no Rio Grande do Sul, Samaritan's Purse, Bolsa do Samaritano, cujo nome exatamente se deve a essa parábola aqui. Eles já desceram aqui na região sul com 3 ou 4 aviões e por aqui vão ficar alguns meses auxiliando a igreja
com donativos, com orientação espiritual. E eles têm feito várias reuniões com os pastores. Meus irmãos, a estrada para Jericó, pelo que se sabe, era uma estrada íngreme e perigosa. Eu conheci essa estrada muitos anos depois, nas viagens que pude fazer e grupos que conduzi na Terra Santa. Na verdade, era tão perigosa essa estrada que conhecida era como Via Sangrenta. Jerusalém, para quem não sabe, está localizada a 900 metros acima do nível do mar. Jericó, a 27 quilômetros de distância, está a 300 metros abaixo do nível do mar. Então, há um desnível aqui de 1.200 metros. Por isso, a estrada era e é íngreme. Ela, ligando essas duas cidades, descia por um território montanhoso, repleto de penhascos, cavernas, que permitiam que ladrões se escondessem, atacassem vítimas e, inclusive, escapassem com grande facilidade. Naquela época, viajar pela estrada de Jericó era como atravessar hoje um beco escuro numa região difícil de uma cidade moderna, exceto pelo fato de ficar muitos quilômetros, no caso de Jericó, distante de algo iluminado. Pois nesse beco escuro, um homem foi vítima de um problema social, de um crime. O texto diz no versículo 30 que ele caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa desse vitimado e lhe causar muito sofrimento, com ferimentos, esses ladrões se retiram e deixam aquele homem semi-morto. Logo depois, em momentos diferentes, o relato nos diz que um sacerdote e um levita se aproximam do espaço. Mas eles passam do outro lado da estrada, não querendo se envolver, pelo menos pelo que o texto diz, com as necessidades daquele homem ferido. Atenção. Não devemos nos precipitar em desprezar esses dois homens, o levita e o sacerdote. Pois podemos descobrir, quem sabe, que estamos condenando a nós mesmos. Imagine como você reagiria se estivesse com muito medo, pegando um atalho por um beco escuro, e de repente você vê um homem gemendo ao chão, caído, e acha que bandidos estão bem ali na esquina observando você. Com certeza, o mais sábio a se fazer seria correr para um lugar seguro, chamar a polícia, que então, ou os bombeiros, pudessem salvar a vítima. Você então sai em disparada. Algo semelhante poderia ser citado quando, por exemplo, consideramos os riscos à saúde, à vida e ao patrimônio de alguém que precisa ser voluntário para o resgate das vítimas das enchentes recentes em nosso estado. Quem de nós não soube de barcos e casas saqueadas enquanto se resgatava a gente? Quem de nós não soube de fraudes, estelionatos? Quem de nós não soube das contaminações, dos casos de leptospirose? Sejamos realistas. Talvez o sacerdote e o levita tenham ainda um outro motivo religioso para evitar aquele homem ferido. De acordo com a lei levítica, quem tocasse em um cadáver se tornava cerimonialmente impuro. Números 19 explica isso muito bem. E essa pessoa então ficava excluída
dos cultos cerimoniais durante 7 dias. Seria bom nos perguntarmos: o que se passou na cabeça do levita e do sacerdote? E se o homem já estivesse morto ou à beira da morte mesmo, eles puderam pensar. Seria natural que esses 2 religiosos profissionais pensassem mais ou menos assim: isso me impedirá de cumprir um chamado mais nobre. Isso nos impedirá de atender o culto. Isso nos impedirá, de alguma maneira, de dar conta da nossa vocação, supostamente mais nobre do que se envolver com esse semi-morto. Os 2, então, passam de longe, mas ao fazerem isso, também passaram longe de um ensinamento claro das Escrituras, que é o dever de ser misericordioso até mesmo com os estrangeiros em necessidade. Veja o texto de Levítico 19, versículo 34. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meus irmãos, a ironia do versículo está no fato de os próprios sacerdotes e levitas serem os responsáveis, como ministros do povo de Deus, por ajudar os necessitados. Os sacerdotes, além de outras responsabilidades, se incumbiam da saúde pública. Os levitas, da distribuição da esmola aos pobres. Era incumbência deles. Esse era um chamado sacerdotal, porém ambos valorizaram mais suas agendas repletas de cerimônias e outras atividades religiosas legítimas. Eles valorizaram mais suas agendas do que o propósito delas. E com isso, negligenciaram um preceito importante da lei, que é: obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. Escute, diáconos não deveriam cuidar de coisas. Diáconos, pastores, obreiros em geral deveriam cuidar de pessoas, ainda que por meio de coisas, de bens. Mas a nossa vocação é servir pessoas. Por isso que nessa calamidade, a igreja tem que perguntar quem ela é: o templo, as famílias, as pessoas. Porque nessa hora a igreja vai ter que decidir quem ela ajuda primeiro. Que tipo de igreja? A institucional, as paredes, o templo afetado? Ou essas grandes igrejas que têm muitos membros, mas que nem sempre esses membros são conhecidos ou eles têm o cuidado necessário e nem se sabe se estão desabrigados ou não. A primeira coisa que nós fizemos como comunidade foi ligar para cada uma das famílias e, dentro do possível, visitá-las. No nosso caso aqui, para entender o que foi perdido. Mas eu queria que você tivesse essa história aqui como um pano de fundo para o nosso tempo. Era legítimo o dever do levita e era legítimo
o dever do sacerdote. Mas, ao mesmo tempo, eram eles os responsáveis em lidar com os necessitados. Por fim, se aproxima do homem ferido nessa história um viajante samaritano. Segundo os costumes, o samaritano era um inimigo ferrenho do povo judeu e que neste caso se encontrava estirado no próprio sangue. O samaritano corria o mesmo perigo que o sacerdote e o levita. Mais ainda, todo o aprendizado e a experiência de vida do samaritano deveriam tê-lo levado não a passar por cima da vítima, mas a pisar a vítima. Samaritanos e judeus eram inimigos mortais. Quando os judeus ficaram bravos com Jesus, eles o chamaram de samaritano. Era uma ofensa. E João 8,48 diz: samaritano é alguém que tem demônio. Eram acusações que faziam contra Jesus. Mas, contrariando todos esses fatores, o samaritano teve compaixão. O texto do versículo 33 nos diz isso. Foi uma imensa compaixão que levou esse samaritano a atender a várias necessidades da vítima. Não foi um pronto-socorro só, foi hospedagem. Foi pagar conta excedente que no retorno, porventura, houvesse. É um envolvimento. Você está percebendo? É um envolvimento. Foi uma compaixão que ofereceu amizade e amparo, tratamento médico emergencial, transporte, grande ajuda financeira e até uma visita subsequente. Meus irmãos, o convite ao exercício da misericórdia no versículo 37 envolve prover abrigo. Há muitas igrejas que viraram abrigos. Hoje à noite, inclusive, nós vamos emprestar esse espaço novamente para a igreja Brasa Zona Norte, porque eles ainda têm abrigados no seu templo. É o mínimo que temos que fazer. É o mínimo. Exercer misericórdia, segundo esse relato, envolve prover abrigo, ajuda financeira, cuidados médicos e amizade aos que carecem dessas coisas. Não recebemos nada menos do que uma ordem do Senhor Jesus nos termos mais categóricos possíveis. Meus irmãos, vai e faça o mesmo, ele disse. Vai e faça o mesmo. Nosso paradigma se tornou o samaritano, que colocou em risco sua segurança pessoal com todo o problema com os judeus, deixou de lado sua agenda e ficou todo sujo, ensanguentado ao se envolver pessoalmente com uma pessoa necessitada, pertencente a outra raça e, quem sabe, outra classe social. Ele entrou de cabeça naquele serviço. Será que nós, como cristãos, estamos pessoalmente, escute para mim agora, estamos pessoalmente obedecendo essa ordem? Uma segunda pergunta: e como igreja, será que estamos obedecendo coletivamente essa ordem no sentido institucional? Porque individualmente isso aparece o tempo todo. Eu moro num condomínio cujas enchentes não chegaram, nem perto disso.
Mas nesse condomínio, toda a família conhece alguém, ou trabalha com alguém, ou tem um parente que sofreu em razão das enchentes. Eu soube de fábricas perdidas. De um caso em que os 37 funcionários estão impedidos de trabalhar. 37 de uma mesma empresa. Será que essa empresa vai continuar? Parece que não. E essas pessoas? Então existe uma vocação pessoal e individual que se dá nos espaços em que a gente vive, mas existe uma dimensão coletiva do que nós como igreja podemos fazer. Sem dúvida, a parábola do bom samaritano leva a cada um de nós a uma reflexão. Para começar, é uma armadilha que se volta contra o próprio caçador. Um perito na lei, um intérprete dela, tenta levar a Jesus a dizer algo depreciativo sobre a lei. A coisa começou aqui. Provocaram Jesus para Jesus tropeçar. Mas Jesus mostra a esse intérprete que, na verdade, são os líderes judeus que não cumprem a palavra de Deus. O Senhor Jesus ataca a complacência, palavra que nem sempre o sentido para nós é claro, indolência, preguiça, omissão de pessoas religiosas acomodadas que se esquivam das necessidades de terceiros. O ponto desta história é este: esquivar-se, calar-se, esconder-se, silenciar, fazer de conta que não estamos vendo. Não sou eu que estou dizendo isso. As afirmações feitas por ele nos inquietam de forma semelhante hoje. E seus ensinos levantam diversas perguntas importantes. Primeira questão. A primeira questão se refere à necessidade de misericórdia para nos identificar como cristãos. Até que ponto nós podemos nos identificar como cristãos sem o exercício da misericórdia? Não podemos esquecer que essa parábola é uma resposta à pergunta. Note bem aqui, é fundamental para entender bem essa parábola. Versículo 25. Que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta-chave que desencadeou essa história. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde chamando a atenção do intérprete da lei para o exemplo do samaritano, que supriu necessidades físicas e financeiras do homem caído na estrada. Tenha em mente, querido, que a mesma pergunta foi feita a Jesus em Marcos 10:17, pelo jovem rico. Você lembra? Ali também Jesus termina dizendo: vende tudo o que tens, dá aos pobres. A pergunta dele também era sobre vida eterna. Que interessante. E a resposta de Jesus envolvia desfazer-se, entregar-se, dar aos pobres. Parece que Jesus vê o cuidado para com os pobres. Escute aqui agora. Como parte da essência do que é ser cristão. Parece que Jesus vê o cuidado para com os pobres como parte essencial do que é
ser cristão. Mas como é isso? Alguém poderia perguntar. Em Mateus 25, 31 e os versículos seguintes, Jesus julga as pessoas com base no ministério que elas exerceram aos famintos, nus, sem teto, doentes e encarcerados. Todos nós conhecemos essa passagem de Jesus. Será que ele está dizendo que apenas quem trabalha com assistência social vai para o céu? É uma pergunta que pode ser feita. Ora, não somos salvos pela fé em Cristo somente, pela graça? Então, por que o ministério de misericórdia parece tão central à própria definição do que é ser cristão? Você está me ouvindo nessa manhã? Amém? Essa é uma primeira questão. A segunda questão que Jesus levanta está relacionada com o alvo e a dimensão desse ministério de misericórdia. Lembre-se de que o intérprete da lei não negou a exigência de cuidar dos necessitados. Dificilmente alguém faria isso. Dificilmente alguém cristão faria esse tipo de afirmação. Mesmo assim, esse intérprete pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? O texto diz, querendo desculpar-se: quem é o meu próximo? Podemos imaginá-lo como o típico ocidental. Pensaria e diria: vamos lá, Senhor. Sejamos razoáveis, sabemos que temos que ajudar os menos afortunados, mas até que ponto? Ou, o Senhor não está querendo dizer que devemos nos acabar em favor de qualquer pessoa que está por aí, né? O mundo é muito grande. A caridade não começa em casa? Começo cuidando da minha família. O Senhor não está dizendo que todo cristão deve se envolver com os feridos e carentes deste mundo, não é? Não tenho muito jeito para esse tipo de coisa, não é o meu dom. Ou outra frase: sou ocupado demais e muito envolvido com as atividades da minha igreja evangélica, afinal, ajudar os pobres não é tarefa do governo? Outra resposta possível: meu salário mal dá para pagar as minhas contas. Muita gente está na pobreza por pura irresponsabilidade, não é mesmo? Quando nos mostra a indiferença do sacerdote e do levita, Jesus desmascara os muitos falsos limites que as pessoas religiosas e nós impomos ao mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como o exemplo do samaritano, Jesus ensina que o próximo a quem temos que ajudar é todo ser humano em necessidade. E isso inclui, inclusive, um inimigo. Mas isso não será idealista demais, pastor? As necessidades dos pobres do mundo não são um fardo excessivamente pesado, e afinal, Jesus já não disse que os pobres vocês sempre os terão com vocês? Jesus está dizendo que temos de fazer um voto de pobreza e nos mudarmos para uma favela? Estamos preparados para não fazer distinção entre o pobre que merece ajuda e o que não merece? Você me ouviu? Estamos preparados para não fazer distinção entre o pobre que
entendemos que merece ajuda e aquele que não merece? Mas há uma terceira questão aqui nessa parábola que é levantada para a nossa reflexão. E se refere à motivação ou dinâmica do ministério de misericórdia. Israel, meus irmãos, recebera a lei de Deus que exigia que o próximo claramente fosse tratado com misericórdia. Jesus, contudo, mostra que os doutores da lei interpretavam a lei de um modo que inviabilizava a própria lei, frustrava o plano mais básico de Deus. Você sabe o que é isso? Lembra da história que Jesus contou? A respeito disso, nos evangelhos, de um filho que se furtava a honrar pai e mãe, ajudar financeiramente pai e mãe, porque ele dizia que tinha uma dedicação exclusiva ao templo. Jesus diz: as tradições de vocês invalidam a palavra de Deus. Invalidam. Ou seja, nós estamos sendo perguntados nesses dias, meus irmãos, sobre nossa identidade e o nosso papel nesse mundo de uma maneira profunda. Nós estamos sendo chacoalhados para refletir até que ponto isso é opcional, acessório, isso é do arbítrio de cada um de nós cristãos ou é de nossa identidade e missão primordial. Ou seja, Jesus aqui está revelando que os doutores da lei interpretavam ela de um modo que inviabilizava a própria lei. Não foi o que ele perguntou? O que diz a lei? Como você a interpreta? Ou seja, meus irmãos, não basta saber qual é a nossa obrigação. Não basta saber que está na palavra de Deus, que está na lei. Não basta saber. O sacerdote e o levita conheciam bem os ensinamentos bíblicos, todos os princípios éticos, e tinham todas as afinidades étnicas, eram judeus, com aquele homem caído na estrada. Mas isso não bastou. Não foi suficiente. Já o samaritano, que não tinha conhecimento algum disso, teve compaixão. E na história, isso bastou. A pergunta que a gente precisa tentar responder, com a graça de Deus e olhando para cada um de nós, é: o que fará com que a igreja de verdade seja misericordiosa? Que não seja imposição, constrangimento, controle, pressão, indignação. O que fará? O que fará com que a igreja seja misericordiosa? Muitas vezes ouvi relatos de constrangimento por parte da igreja pelo engajamento de pessoas não cristãs nessa calamidade. Alguns reformadores cunharam o termo graça comum para aquela ação de Deus no mundo indistinta, que beneficia o mundo, beneficia o ímpio, beneficia a todos. Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Só que essa graça comum, às vezes, é mediada por um outro ser humano. Não é uma graça diretamente dada a alguém em necessidade, mas às vezes ela é mediada por um iníquo, um ímpio, um perverso. Sem que ele saiba e que ele perceba, a graça comum é uma graça que Deus derrama sobre toda a criação e que, por vezes, sem consciência, é mediada por pessoas perversas e que são capazes de fazer o bem pela graça de Deus para com os outros. Queria dizer assim a vocês nesta manhã
Que bom que Deus não precisou da igreja para socorrer os vitimados, porque a gente não conseguiria. Nós falharíamos. Nós falharíamos se dependesse da igreja, como muitas vezes eu ouço. Se dependesse da igreja, esse auxílio, ou emergencial, ou pós-emergência, como se dá com a limpeza das casas, Deus estaria em apuros. Não sejamos presunçosos, Deus não depende da gente. Mas a gente tem um privilégio de poder participar do cuidado de Deus para com o mundo. Nós que tivemos a nossa mente iluminada. Nós, escute o que eu vou dizer agora, que entendemos o sentido de amar a Deus e amar ao próximo como mandamentos, não como ordens que nos são dadas, mas como sentido de viver. Esse é o ponto. Porque quando eu olho o mandamento, amar a Deus e amar o outro, pela minha carne, eu vejo isso como impositivo, coercitivo, como uma coisa que me quer amordaçar, me controlar e restringir minha liberdade. Mas, num outro olhar, iluminado pelo Espírito, quando eu vejo que amar a Deus e o próximo são mandamentos de Deus, eu consigo entender que é nisso que reside o sentido da vida. E essa desesperança permanecerá com o ímpio, se ele não conhecer o Evangelho e for iluminado pelo Evangelho para entender o amor de Deus e o sentido da vida humana a partir de Deus, e um sentido secundário de ser próximo dos necessitados também como resultado do amor de Deus. Vocês vão perceber nesses dias, muita gente vai rever sua ideia de vida, de propósito, de felicidade, de alegria. Para muitas dessas pessoas isso se esfacelou, se acabou e virá agora aquela tomada de consciência abrupta de pessoas que ainda tinham alguma coisa com que se deleitar. Isso foi tirado. Mas isso nem de todo é ruim, às vezes é pedagógico para nós darmos valor àquilo que importa. Se você olha o mandamento, amar a Deus e ao próximo, como uma coisa pesada de carregar, essa é a pergunta que nessa manhã a gente tem que tentar responder. Precisamos pedir que o Espírito Santo transforme a nossa mente. Nos dê uma visão clara do mundo, daquilo que é importante. E nos faça perceber que o sentido da existência humana está todo em Deus. E em servir a sua imagem e criação, que é o nosso semelhante. Para a glória do nosso Deus. E nisso haverá satisfação. Quando a gente ouve a palavra mandamento ou mandamentos, nosso coração livre e pecaminoso se incomoda. Quando a igreja faz um chamado para auxílio, nossa carne se incomoda. Você acha que eu não me incomodo? Eu sou pastor aqui dessa comunidade. Recebo pedidos de socorro, pedidos de ajuda. Você acha que eu estou sempre disposto, sempre super motivado, sempre querendo ajudar? Eu sou um carnal, eu sou um pecador. Eu sou levado a também, em ocasiões da vida, fazer repousar minha alegria e satisfação num lazer, num restaurante, numa viagem, na compra de alguma coisa. Ou você acha que eu não sou ser humano? Mas às vezes, nesses momentos de escassez, isso se escapa, que nem a areia da nossa mão, areia seca. E você começa a perceber que você pode ficar sem tudo isso, que aquilo não é importante. E você começa a encontrar o seu sentido de ser e existir em Deus. E sendo próximo de quem precisa. Meus irmãos, o samaritano não tinha essa bagagem da lei. Pelo menos não nos termos em que o judeu tinha, mas ele teve compaixão.
E isso bastou. Parece o nosso momento agora no Estado. Muitos de nós coramos de vergonha pelo auxílio que pessoas não cristãs prestaram. Eu cheguei a me constranger com os meus vizinhos. A Carolina se constrangendo da mobilização das vizinhas para ajudar vítimas. Não basta para essa consciência do nosso lugar no mundo. Não basta para termos essa compaixão pelo outro. Manipular, como alguns fizeram, cristãos americanos, para que eles se sintam culpados, porque eles têm muito. Eles são ricos, então eles podem doar. Isso não tem efeito permanente. Isso não é misericórdia. O que então tornará a igreja poderosa para curar feridas profundas, meus irmãos? O que tornará a igreja poderosa para atender necessidades intensas e transformar, aí sim, quem sabe, num papel que aí sim eu penso é exclusivo da igreja, transformar nosso entorno? Há décadas, os evangélicos citam a parábola do bom samaritano, mas evitam a natureza radical do que ela propõe. É radical mesmo. No máximo, aprendemos que ela nos manda preparar uma cesta básica para os necessitados no Natal ou doar dinheiro para organizações humanitárias quando há fome ou furacões em lugares distantes. Eu quero ampliar agora esse tema para além da nossa calamidade. É hora de prestarmos mais atenção, porque o mundo nunca foi um lugar seguro para se viver e está ficando menos seguro ainda. Estamos começando a nos perguntar por que de repente há milhares de pessoas sem roupa, famintas, andando como semivivos, como zumbis, em algumas regiões de nossas cidades. Na história mundial, somente um número pequeno de pessoas viveu em relativa segurança. Guerra, injustiça, opressão, fome, desastres naturais, ruptura familiar, doença mental, física, racismo, crime, escassez de recursos, luta de classes. Esses problemas sociais todos decorrem da nossa alienação de Deus. Aqui sim a igreja tem um papel exclusivo. Ela não resolve tudo, mas ela consegue mostrar a raiz do problema. Esses problemas sociais decorrentes da nossa alienação de Deus geram miséria, violência. Senão o mundo era completamente solidário. Era uma fraternidade universal. A gente está vivendo um período de guerra de todos os lados. Não há continente quase em que não haja uma guerra em curso. No entanto, existe um grupo de pessoas relativamente pequeno que, pela graça de Deus, em geral, leva a uma existência livre da influência dessas forças. A vida é tranquila. Tudo muito seguro. Salário em dia. Esse conforto relativo pode nos isolar em um mundo fictício, no qual o sofrimento é algo raro. Contudo, esse isolamento, meus irmãos, ele é frágil, porque o sofrimento nos cerca, mesmo nos bairros mais nobres. Precisamos de uma visão mais acurada do mundo em que vivemos. Talvez precisemos entender que não vivemos numa ilha de conforto, mas sim que cruzamos uma estrada como a de Jericó o tempo todo. Os dados mostram que há muitas pessoas necessitadas, que suas necessidades aumentam e que elas são um grupo diverso, heterogêneo.
Tudo isso vai além do que a maioria dos evangélicos está acostumada a ver. Nosso país está se tornando um mosaico de diferentes grupos. A maioria das igrejas está cercada por um número crescente de pessoas desempregadas ou recebendo muito pouco, de imigrantes, solteiros, divorciados, mães e pais solteiros, idosos, encarcerados, cresce a população carcerária no país, pessoas que estão perto da morte, enfermos, e a lista segue. A pobreza aumenta. A porcentagem de idosos está explodindo. Uma nova reforma previdenciária está já sendo gestada. Os imigrantes chegam à nossa terra, o dinheiro do governo para ajudar instituições e hospitais não dá conta. A nossa saúde pública tem enormes desafios. Aí vem a pergunta: desejamos levar o evangelho a esses novos próximos? Porque são eles os necessitados. Você está percebendo a implicação dessa história? Estamos preparados para lidar com esses novos próximos, como aquele homem caído na beira da estrada? Ou só estamos pensando no professor universitário, em como ganhá-lo para Jesus, no empresário, jornalista e formador de opinião, médico, ou sei lá? Devemos então expressar ativamente a nossa fé por meio de obras de misericórdia, além do trabalho de evangelização e discipulado. Mas atenção, meus irmãos, muitos de nós enxergamos o ministério de misericórdia tarefa opcional. Seja realista. Muitos de nós enxergamos o ministério de misericórdia como uma tarefa opcional. E eu sei o que eu estou falando. Isso não pode continuar assim. A igreja de Jesus Cristo precisa encarar sua responsabilidade pelos semelhantes que estão morrendo à beira dessa estrada. Apenas o aumento explosivo da população idosa já poderia causar dificuldades no sistema atual de assistência social. Isso sem falar nas drogas, nas facções que agora brigavam no Humaitá, na Matias Velho. É que nem sempre a gente se depara com essa realidade, mas ela está posta. Segundo Francis Schaeffer, enquanto realizam essa tarefa desafiadora, os cristãos, às vezes, precisam ser co-beligerantes. Eles precisam lutar junto com a esquerda e com a direita. Me escute bem agora nessa manhã. Mas nunca como aliados. Se houver injustiça social, digam cristãos, digamos nós, há injustiça social. Se precisamos de ordem, digamos também, se é uma pauta que está alinhada com a doutrina cristã, precisamos de ordem no país. Mas, Schaeffer diz, não se aliem como se estivessem em um desses campos, ou à esquerda ou à direita. Você não é aliado de nenhum deles, escreve Schaeffer. A igreja de Jesus Cristo é diferente dos dois, e totalmente diferente. E foi o que eu tentei, nas vésperas das eleições, conscientizar a muitos de nós. A ideologia de esquerda, e me escute agora nessa manhã, acredita que uma grande reforma governamental e social vai revelar e resolver os males sociais.
A de direita defende que os grandes negócios e o crescimento econômico é quem vão alcançar esse objetivo. A esquerda espera que o cidadão seja responsável pelo uso da riqueza, mas que seja independente em outras áreas, como na moralidade sexual. Mas, totalmente, a direita espera que o cidadão seja responsável pela sua moralidade pessoal, mas independente no uso da riqueza. O ídolo do individualismo radical está por detrás de ambas as ideologias. Quando a igreja deixa de ser igreja para assumir o seu papel, ela, infelizmente, se desincumbe de uma missão incomparável que ninguém mais realizará neste mundo e que somente ela foi chamada a desempenhar. Para o cristão, as duas soluções, ou esquerda ou direita, são humanistas e simplistas. As causas do agravamento dos problemas sociais são muito mais complexas do que os secularistas, é isso mesmo, de direita ou de esquerda imaginam. Conforme Paulo escreveu, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A grande injustiça social que envolve preconceito racial, ambição e avareza por parte das faixas mais ricas da população. E dentro da igreja evangélica também. Ao mesmo tempo, há um colapso generalizado da ordem social na vida da família e dos padrões morais do país para aqueles que se engajam à esquerda. Há mais sexo fora do casamento, maior número de mães solteiras, mais divórcio, inclusive entre cristãos, mais negligência, mais abuso infantil. Nem a mera redistribuição de riqueza, nem o simples crescimento econômico e aumento de prosperidade vão restaurar as famílias destruídas, meus irmãos. Que pena que a gente perde tempo e energia e se desincumbe de nossa vocação como cristãos. Nada disso vai transformar o nosso mundo. Por fim, somente o ministério da Igreja de Cristo e das milhares de mini-igrejas que são os nossos lares poderão combater com eficiência as raízes dos problemas sociais. Somente, não é soberba isso, não é presunção isso, mas somente a igreja pode ministrar a pessoa integralmente. Somente o Evangelho entende que o pecado nos arruinou, individual e socialmente. Nós temos esse diagnóstico no relato bíblico. Não podemos ser vistos pela ótica do individualismo, como fazem os capitalistas, nem pela ótica do coletivo, como fazem os comunistas, mas sim como pessoas relacionadas com Deus, cuja origem está em Deus e a solução está em Deus. Somente os cristãos armados com a palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, planejando e trabalhando para expandir o reino e a justiça de Cristo, poderão de verdade contribuir para transformar uma nação, ou seu bairro, ou sua casa, ou o nosso próprio coração partido com o Evangelho de Jesus Cristo. A recomendação de Schaeffer nesse sentido não é de sermos apolíticos,
mas é de que a igreja tenha consciência das suas pautas e ela lute naquilo que eventuais pautas políticas estão de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, desde que essa calamidade teve início, eu não tive dúvida de que a gente ia ser mexido de alguma forma, de que a gente ia ser provocado, de que a gente ia ser levado a refletir e até a se engajar. A minha oração nessa manhã é que você aproveite esse momento e escute a voz de Deus. Se encontre com a palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra é essa que é apta para nos invadir, sondar nossos propósitos e nossas motivações. E ali o autor aos Hebreus escreve: porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para todo esse cenário e quando olha para nós mesmos, a gente se sente muito pequeno. E aí nós somos lembrados de que de inimigos fomos, por meio de Cristo, feitos amigos de Deus. Mas não porque a gente foi legal, né? Não porque a gente tomou iniciativa. Não porque a gente foi capaz de fazer algum bem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. Isto não veio de nós, é um dom de Deus. É óbvio que o nosso coração fica apertado de ver toda essa dor, o mau cheiro que está acumulado em algumas regiões, igrejas que foram devastadas, pessoas que morreram, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está no Evangelho de Jesus. Agora mesmo no estado, em meio a essa calamidade, foram montados palanques políticos. O ser humano não é capaz de se arrepender. Diante dessa dor extrema e violência absurda, ainda há interesses. Pessoas que vão fazer um cálculo se vale a pena ajudar ou não, dependendo do que elas vão ganhar ou elas vão perder. É a instrumentalização da dor alheia para fins próprios, para projetos de poder. Nós, se não tivermos uma mente transformada por Jesus, nós seremos tentados a cair no mesmo erro. As idolatrias das ideologias, os falsos deuses. Não se engane, meu irmão. Alguns de nós ainda precisamos nos converter ao Evangelho de Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Mas é evidente a partir desse texto que para Deus o exercício da misericórdia constitui nossa identidade. Porque nós fomos gerados em misericórdia. Nós fomos gerados em amor, em entrega.